Muito bem, pessoal, vamos a mais um vídeo, cara. Que vídeo é esse? Um vídeo sobre arranjo em matemática, cara. Complementação de combinação. Depois iremos para a probabilidade, que é bem mais difícil. Cara, combinação é chatinho, arranjo também é chatinho e probabilidade é mais chato que tudo. Mas, cara, tamo junto, velho. Vamos estudar, ver esse vídeo, faz questões no final e, vem comigo, vamos estudar. É isso aí. Muito bem, pessoal, vamos a mais um vídeo com vocês aqui, né? Vamos nessa, arranjo. Vamos lá, então. Vamos com essa brincadeira. Cara, qual é a ideia aqui? Arranjo é mais um tipo de formar grupos. A gente vai formar, então, grupos. Assim como a gente viu combinação outra vez, agora a gente vai fazer arranjo. Só que no arranjo, a história é a seguinte, a ordem que os caras aparecem importa. Exemplo, olha só. Se eu tiver que fazer A, B e C como um trio, certo? Eu tenho essa forma de arranjar eles, mas eu também tenho a forma B, A, C, eu também tenho a forma A, C, B, eu também tenho a forma C, A, B, também tenho a forma C, B, A. Então a ideia é a ordem que os caras aparecem importa. Exemplo, se aqui fosse, digamos, um pódio de uma corrida de Fórmula 1. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Cara, quem fica em cada lugar, isso importa bastante pros loucos, né? Como é que a gente faria esse cálculo assim, ó, nessa jogada aqui, beleza? Bom, o que a gente teria que fazer aqui no caso? A gente vai arranjar três caras 3 a 3. Essa seria a grande coisa. Então seria um arranjo de 3, 3 a 3. Seria então, olha só, 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial. Que daria basicamente 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo? Que daria então 6. 6 formas de arranjar. Aqui me faltou uma só. Faltou uma com B na frente, pode ser B, C e A. Então, a forma de fazer arranjo, tu pode fazer ela no cálculo ou pode fazer ela no MOOC. Aqui do 3 menos 1 dá 0, arranjo de 0 é 1, tá? A permutação de 0 é 1. Então aqui embaixo daria 1, aqui embaixo que dá 0. Esquece, tá? Beleza? Mas a ideia é que tu pode fazer ele no MOOC ou fazer ele na fórmula. Mas decora, arranjo, a ordem importa. A, B, C e CBA é diferente. E aí a gente vai ter que ver quando a ordem importa, quando a ordem não importa. É o texto que vai te passar. Quer ver? Já botei o primeiro exemplinho aqui, olha só. 10 pessoas concorrem a uma competição que premia os 3 primeiros colocados. Quantos conjuntos de premiação pode ser formado com os 10 competidores? Premia os 3 primeiros colocados. Então, é o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Eu não botei aqui, né? Mas deveria ter prêmios diferentes. Primeiro colocado, um prêmio, segundo, outro prêmio, terceiro, outro prêmio. Como ficaria então? A gente faria aqui um arranjo, porque são 3 colocados, né? De 10 pessoas, 3 a 3. Como seria então? 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Que ficaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Bom, a ideia sempre é tu reduzir em cima até chegar ao mesmo de baixo. Para quê? Para fazer um tchaca-tchaca, cara, e cortar isso aqui de uma forma bonita. Aí 10 vezes 9 vezes 8, eu já fiz o cálculo até, dá 720 formas, 720 conjuntos diferentes com essas 10 pessoas nos seus 3 primeiros lugares. Tu poderia fazer isso na mão, mas cara, tu vai ter que fazer 720 formas diferentes, não faz, cara. Faz com cálculo que é muito mais fácil, tá? Então esse aqui é o arranjo simples. Ele não te dá nenhuma condição, ele só diz o seguinte, ó, faça isso. 10 pessoas, 3 a 3 e um abraço. Agora começa a ver as condições. Quando houver repetição, eu posso repetir o cara que eu vou fazer. Exemplo, ó, eu quero fazer uma senha com 3 números, digamos, tá? Então, uma senha com 3 números. Cara, se eu posso repetir, então vai ter o seguinte, aqui eu tenho 10 vagas, vezes aqui eu tenho 10 vagas, porque eu posso repetir o número, né? Eu tenho 10 chances de botar no primeiro lugar, não o número 10, eu posso botar o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, beleza? Então aqui na primeira vaga pode ir do 0 até o 9, são 10 possibilidades. Na segunda vaga são mais 10 possibilidades, porque eu posso repetir o cara. E na terceira vaga também são mais 10 possibilidades. Não é o número 10, são 10 possibilidades. Pode ir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0.
Então, olha só, se eu fizer uma senha com 3 números, podendo repetir os números, aí eu vou ter 10 ao cubo, ou 1000. Então, se houver repetição, tu vai fazer essa formulinha aqui, ó, que é N, é o número de caras que tu tem para jogar, e o P, que é o expoente, é quantas vezes tu vai fazer isso aí. Quer ver o exemplinho aqui? Olha só. Quantas senhas podemos fazer com 4 números de 0 a 9? Bom, de 0 a 9 são 10 valores. Então eu tenho 10 possibilidades, né, 10 caras para colocar. Então seria um arranjo de 10 4 a 4. Então seria 10 elevado na 4, porque eu tenho repetição, entendeu? Se não houvesse repetição, tu faria a fórmula do arranjo normal. Mas como há repetição, tu pode fazer assim, ou tu pode pensar, ó, na primeira vaga eu tenho 10 possibilidades. Na segunda vaga eu tenho mais 10 possibilidades. Na terceira vaga eu tenho mais 10 possibilidades. E na última vaga eu tenho mais 10 possibilidades. Totalizando aqui então 10 na 4 ou 10.000. Esse aqui é o esquema. Certo, pessoal? Cara, eu acho que está mais ou menos aí a ideia, né? Cuidado quando é com repetição ou sem repetição. Agora vamos outro exemplo. Digamos que eu quero fazer um arranjo condicionando uma posição fixa. Ó, eu preciso de tantos, alguns aqui e outros lá. Então, exemplo assim, vamos dizer que eu tenho uma senha. Um exemplo qualquer, né? Eu tenho uma senha com uma letra e 2 números. Certo? E a letra tem que ser na primeira posição e os 2 números nas outras. Certo? Bom, o que a gente pode pensar aqui? Isso sem repetição. Vou botar aqui, sem repetição. Tá? Que feira então? Aqui na primeira vaga, eu tenho quantas letras? 26. Vezes, na segunda vaga eu teria quantos números? 9. 10 números, né? Que vai do 0 ao 9. E na terceira vaga eu teria 9 números. Cara, isso sem repetição. Como a gente poderia fazer isso aqui na fórmula? Seria um arranjo de 26, 1 a 1, vezes um arranjo de 10, 2 a 2. Entenderam a jogada? Porque isso eu pedi sem repetição. Se for com repetição, aí eu faço exponencial direto. Tá? Beleza? Agora, como é que a gente monta isso aqui na formulinha, né? Olha só. Dentro de um avião pode viajar o piloto, o copiloto, que é o piloto, e 10 passageiros com as poltronas numeradas. Então, cada passageiro tem essa poltrona numerada. Não tem como fazer repetição. Não tem como o mesmo passageiro ocupar os 10 lugares. Então, aqui é sem repetição, viu? Entendeu a jogada? Como o mesmo passageiro não pode estar em 10 lugares diferentes, ele não pode se repetir. Então, ele é um número único, tá? Então, para essa viagem estão relacionados 4 pilotos e 15 passageiros. Olha só, de 4 pilotos, 2 eu vou usar aqui como piloto e copiloto, que é o mesmo, que são pilotos, só que com funções diferentes. Então, a gente pode pensar que de início eu vou ter um arranjo de 4, 2 a 2, porque eu tenho o piloto e o copiloto, mas são 4 caras para fazer esse arranjo, vezes um arranjo de 15 pessoas, 10 a 10, porque eu tenho 15 pessoas e só 10 lugares. Como ficaria aqui então? Seriam 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial, vezes 15 fatorial dividido por 15 menos 10 fatorial, que vai dar então aqui 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial sobre... olha só, ficou longo o risco, né? Vamos apagar um pouquinho aqui o risco. Tá? Vezes aqui 5 fatorial. Não, 10 menos 5 ali, né? Ali vai dar 5 fatorial. Ah, cara, então a gente vai ter que voltar aqui bem mais, ó. Vamos ter que voltar aqui. 10 fatorial, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. Beleza? Então aqui a gente vai riscar isso aqui, né? Vamos riscar aqui, ó. O 5 com 5, o 2 com 2. E vai ficar essa linda conta aqui, que eu vou montar vocês aqui embaixo. Vai ficar o quê? Vai ficar 4 vezes 3, vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Beleza. Que vai dar
o simples valor de 130, 767, 436 e 800. Cara, isso aqui é aqui é mil, milhão, 130 bilhões, 767 milhões, 436 mil e 800. Essa aqui é a resposta desse exemplinho, né? Meio pegado, mas a ideia é essa, entendeu? É tu conseguir fazer os arranjos. Tá? Agora vamos ver uma outra situação. Quando eu tiver um arranjo que eu vou condicionar, né, caras diferentes, só que as posições podem mudar, cara. Aqui vai ter um esquema seguinte, ó. Vamos ter que fazer cada arranjo com cada um deles e depois fazer a permutação das posições e por último, se tiver repetição, tem que dividir pelo fatorial da repetição. Hã? Como assim? Relaxa, velho, tu vai entender agora. Bom, vamos esse exemplo aqui então, olha só. Uma senha deve ser formada por uma letra. Então já temos uma letra, sabemos que no alfabeto tem 26 letras, que pode ser maiúscula ou minúscula. Então aqui já temos um arranjo de 56 letras, uma a uma, vezes. E por 3 números. Bom, como aqui não falou se os números podem repetir ou não, na senha os números podem repetir. Então se o número pode repetir, é 10 elevado na 3, são 3 posições. A ordem dos números da letra podem variar. Bom, se a ordem pode variar, então eu tenho que fazer aqui, e são 4 posições, que é uma letra e 3 números, são 4 posições, então eu tenho que fazer 4 fatorial. Só que eu tenho os números que podem se repetir, que são 3 números, né? Então se os números podem se repetir, eu tenho que dividir pelo fatorial das repetições, que é 3. Né? Eu posso ter o 1, 1, 1, né? E esse 1, 1 pode ficar mudando de lugar, então eu tenho que dividir por 3, que é o fatorial. Agora vai ficar então 56 vezes 10 na terceira, que é 1000, vezes 4. 56 mil vezes 4. Opa, faltou os zeros ali, né? 56 mil vezes 4. Que vai dar 200 mil. 6 mil vezes 4 dá 224 mil. Possibilidades de senha que nós temos. Certo? Então, aqui nós temos a situação do 4 em cima fatorial, porque isso aqui é o número de posições que a gente pode ir mudando, certo? E o 3 de baixo fatorial, que são as repetições que existem, que eu posso repetir o 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 e assim por diante, certo? Bom, vamos esse exemplinho aqui, né? Olha só. Eu quero fazer uma senha com 4 números distintos. Os números são distintos, então eles não se repetem. Mas adoro o número 7, que deve aparecer pelo menos na 4ª posição. Então, olha só, o 7 ele pode aparecer na primeira posição, e depois aqui eu tenho 9 números para voltar, 8, e aqui 7. Cuidado, ó, esse número 7 aqui é o número 7. E os outros 9, 8 e 7 são possibilidades. Então, o que eu vou botar aqui em amarelo é o número. Deixa eu botar aqui, ó. O número 7. E o que eu estou botando em verde são as possibilidades. Sacaram a ideia? Depois aqui então, ó, eu posso ter o 7 na primeira posição, eu posso ter o 7 na segunda posição, na terceira posição e na 4ª posição. Né? Aqui vai ser o número 7. Ó. 7, 7 e 7. E aí, se eu botar o 7 na primeira posição, na segunda, ó, eu vou ter as outras posições vagas aqui, ó, pra gente fazer, ó, tá vendo? Ó? Beleza? E aí, em cada posição, eu vou ter uma possibilidade de números. Exemplo, na primeira são 9, depois aqui 8, depois aqui 7. 9, 8, 7. 9, 8, 7. Recordando que 7 em amarelo é o número 7 e os que caras estão em verde são as possibilidades que eu tenho. Então, se eu for para analisar aqui, ó, aqui eu tenho 9 vezes 8 vezes 7. Isso aqui vai dar exatamente 9 vezes 8 vezes 7. Onde é que eu botei aqui? Não botei aqui, muito bem. 9 vezes 8 vezes 7 vai dar 9 vezes 8 vai dar 72 vezes 7, 14 vai 1, 49, 50. 504. Então aqui eu tenho 504 possibilidades. Só que eu vou ter 504 em todos. Entenderam a jogada? Porque cada um vai diferenciar do outro, devido à posição do número 7. Então aqui eu tenho, na verdade, 2016 chances de fazer essa senha. Tá? Então aqui é uma situação que nós temos real, né? A outra forma de poder fazer, olha só, eu não vou contar o número 7 na jogada, eu vou contar só os outros números. Então eu farei o quê? Farei um arranjo
de 9 números 3 a 3, vezes 4. Por que 4? Que são as 4 possibilidades que o 7 tem de colocação. Que ficaria assim, ó, 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial, vezes 4. Ficaria 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, sobre 6 fatorial, que daria o mesmo cálculo aqui, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 4, que daria o mesmo valor de 2016, tá? Então aqui no caso o 7 ele pode mudar de lugar, e aí eu posso fazer então no MOOC, na mão, como está ali, ou fazer pelo cálculo de arranjo, tranquilo? Temos aqui então um outro exemplo, olha só. Quantos divisores de 2 podem ser formados com 3 números sem repetição dos números ou com repetição? Bom, sem repetição, tu pode fazer um número assim, ó, par, par e par. Como ele tem que ser divisor de 2, tem que ser par no final. Ele pode ser par, ímpar e par. Ele pode ser ímpar, ímpar e par. E ele pode ser ainda ímpar, par e par. Então, são todas as possibilidades que a gente tem. Tranquilo? Como é que ficaria aqui então? Ficaria, quantos pares eu tenho? 5. Depois quantos eu tenho? 4. Depois quantos eu tenho? 3. Quantos pares eu tenho? 5. Depois ímpares? 5. Depois pares? 4. Quantos ímpares eu tenho? 5. Depois 4 e depois 5, que são os pares. Ímpar, 5, par, 5, par, 4. Entenderam a jogada? Eu tenho 5 pares, 5 ímpares. Eu joguei um par aqui na frente, né, que não é o número 5. São 5 possibilidades de par. Pode ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Depois aqui eu joguei os outros pares que eu tenho. Já usei um par lá no começo, né? Depois aqui no final eu joguei o resto dos pares que eu tenho, tá? Então isso aqui, ó, daria basicamente cada cálculo. Vamos lá. 5 vezes 5, 25 vezes 4, 100. 5 vezes 4, 20 vezes 5, 100. 5 vezes 5, 25 vezes 4, 100. E aqui em cima, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Eu teria então 360 formas de fazer isso aqui. Como eu poderia fazer pelo cálculo, né? Seria, olha só, um arranjo de 9 números 2 a 2, que seriam os primeiros, vezes um arranjo de 5 números 1 a 1, que é só os pares no final, tá? Aqui, por que 9 números? Porque um par eu vou usar aqui já. Ficaria então aqui 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial, porque seria 9 menos 2, né? Vezes 5 fatorial. 5, né? Porque 5 vezes 4 fatorial sobre 4 embaixo, né? Vamos adiantar o cálculo um pouquinho, né? Bom, vamos fazer o cálculo direitinho, que depois você entende o que eu estou fazendo. Vamos lá, com bastante calma, o cálculo direitinho. Bom, como a gente faria o cálculo disso aqui, né? Na real, arranjo de primeiro passo 9, 2 a 2. Por que 9, 2 a 2? Um par eu vou usar no final. De 10 números, um vai estar no final. Então eu vou usar 9 no resto das posições. Vezes um arranjo de 5, 1 a 1, que são os pares lá no final. Ficaria 9 fatorial dividido por 9 menos 2 fatorial, vezes 5 fatorial dividido por 5 menos 1 fatorial. Vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial, vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Cortamos aqui, né? Vai ficar então 9 vezes 8 vezes 5. 9 vezes 8 é 72. É isso, né? 72 vezes 5, os mesmos 360. Então, cara, tanto faz fazer no MOOC assim ou no cálculo. Tu que vai escolher. Agora, vamos lá. Com repetição. Com repetição, o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Até vou virar a página aqui para a gente fazer ele do outro lado. Porque com repetição, olha só a jogada. A gente vai fazer no MOOC é melhor. Quantos números eu tenho para a primeira posição? Eu tenho 10 números. Eu posso usar qualquer um dos 10 números. Na segunda posição, também são 10 números. Qualquer um dos 10 números. Mas na terceira, só 5 números. Por que só 5 números? Porque eu tenho só os pares no final. Porque tem que ser divisível por 2. Então aqui vai dar 100, 100 vezes 5, 500. Eu tenho 500 possibilidades de números para colocar ali. Tranquilo? De arranjos. Certo, pessoal? Bom, acho que a partezinha de arranjo está mais ou menos montada para vocês, com alguns exemplos. E vamos agora aos exercícios, né? Então, está aqui para vocês, primeiro exercício da lista de exercícios, né? Leiam bem, pensem bem, e aí façam. Aqui está o segundo, leiam bem, pensem bem, e aí façam, né? Tranquilo? Aqui está o terceiro, mesmo esquema, leia, pensa e faça, né? Aqui o quarto, leia, pensa e faça. E aqui o quinto,
leia, pensa e faz. E agora vem o gabarito para vocês. E aqui então, pessoal, o gabarito das 5 questãozinhas, então tentem fazer, cara, corram atrás, vamos lá, cara, e tamo junto contigo. Velho, vamos tentar, vamos conseguir essa vaga na URGS Enem, que essa vaga é nossa, viu? Vamos nessa então, vamos estudar, pessoal, é isso aí.